Oi, gente! Eu sou o Cláudio. Eu sou o Davidson, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Alex Strangelove, Que está disponível no Netflix, aqui do Brasil, inclusive. Nós vamos falar um pouco sobre o filme, algum resuminho básico com alguns spoilers. Sim, vai ter spoilers. Vai, já fica atento. E a importância de alguns assuntos que são discutidos no filme para tanto Público para LGBT. isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, assina o sino de notificações e segue a gente nas redes sociais que tá passando aqui embaixo. Isso aí. Então, roda a vinheta. Então, gente, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que tá um inferno aqui no condomínio gravar hoje. A gente tá 3 horas tentando gravar pra vocês, mas esse vídeo tem que sair. Então, se vocês ouvirem algum barulho... Todo mundo resolveu fazer faxina hoje, tem aspirador ligado, vizinho mexendo no ouvindo Cia, depois muda pra forró e tá esse buraco todo. Então, se você... ouve barulhinho, não liga. É. Então, vamos lá. O filme conta a história de Alex Trulove. O foco do filme começa com a chegada de uma nova aluna, Claire. Eles se tornam bons amigos, daqueles de dar inveja em qualquer um. É uma amizade incrível, foda. Muito bom. E aí um dia eles vão pra uma festa, o Alex chega lá na casa da Claire, chega lá, ela não tá nem arrumada, ela fala que é porque a mãe dela foi internada, ele sensibiliza com a história, eles ficam juntos e daí começa a surgir um relacionamento entre os dois. Passa-se o tempo e chega o último ano do colegial. E aí vem aquele velho clichê de quase todo filme americano. Chega o último ano colegial, o jovem tem que perder a virgindade, de preferência antes do baile de formatura. Mas comigo não foi assim, tá? Mas é o clichê de todo filme americano, o jovem quase sempre tem isso, né? De ter a pressão pra perder a virgindade no último ano do colegial. Isso é muito normal. E Alex começa a sofrer pressão, tanto dos amigos dele e da Claire, que deixa claro que faz 8 meses que ela tenta tirar a virgindade do garoto, e ele sempre que começa a esquentar se esquiva, inventa alguma desculpa e para naquele momento, nunca chega até o final. E aí nessa pressão ele acaba cedendo e fala, não, vamos marcar e vamos para um hotel semana que vem pra perder isso, resolver esse assunto. Aí ele fica tão pressionado, gente, que ele chega a ensaiar com um macaco o que ele vai falar na hora do ato. Ele tem um macaquinho de pelúcia, um macaquinho bem estranho, que tem um narizão... A gente vai deixar a foto aqui pra vocês. E ele começa a ensaiar com o macaco com cenas bem explícitas. E fica falando bastante coisa pesada. Tanto na dublagem quanto no legendado, a gente assistiu dos dois jeitos pra ver se... tinha alguma diferença, mas é quase tem palavra o mesmo. nos dois. Então os dois vão pra uma festa do pessoal do teatro. Aquelas festas típicas do pessoal do colegial. Cheia de cachaça, muita... Sempre numa casa, com vários cômodos. E aí, um momento, o Alex tá separado da Claire, tá procurando o banheiro, vai abrindo as portas lá da casa e entra no quarto e conhece o Elliot e a Gretchen. Elliot é um garoto gay assumido. E a Gretchen, que é uma garota bissexual adepta do poliamor. Muito foda. Então a Elliot começa a conversar sobre sua vida, mencionando que se assumiu em um vídeo no YouTube. E logo após isso, foi expulso de casa pelo seu pai. Que o pai dele não aceitava ele, expulsou. E a família da Gretchen apoiou ele, super apoiou, falou que são os melhores pais do mundo, que recepcionaram ele na casa e agora ele mora lá com a Gretchen. Sim, e é uma coisa que muito típica hoje em dia, né? Que Sim. Tem uma família que não aceita e tem aquela família que aceita até demais. Então é uma coisa que ele deixa claro, assim, que é o que acontece hoje em dia. É muito comum, que nem o nosso caso, né? Que o nosso caso foi que a família aceitou tão bem a gente, né? A gente tem tanta sorte com isso, mas ao mesmo tempo tem muita gente que sofre, né? Expulso de casa, acaba apanhando dos pais. Sim, isso me deixa muito triste, porque a minha família é incrível e a família do Cláudio também. Isso, aí quando uma pessoa vem me contar, tipo, minha família não aceita, é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu não gosto muito disso, né? Não é legal. Os dois têm uma conversa bem longa e nessa cena você já meio que começa a adivinhar o que vai ser o final do filme. Mas o que importa, o foco, não é a questão do relacionamento, e sim da própria aceitação da sexualidade. Isso, surge uma grande amizade entre os dois. Eles resolvem sair pra uma festa e depois dessa festa, Alex começa a conversar com Elliot pedindo conselho sobre o relacionamento dele. Então, eles ficam conversando lá, Elliot começa a dar conselho sobre o relacionamento. E eis que vem um questionamento na cabeça do Alex. Sim. Como você sabe que você é gay? Aí, imediatamente, Elliot responde, e como você sabe que você é hétero?
E aí nisso o próprio Alex já fica meio, eu acho que eu sei, eu acho. É, eu acho. Então isso já vem na nossa cabeça, é uma coisa que é muito comum hoje, né? Será Sim. que é uma escolha ser gay, ou você só acha que é hétero, ou se você só acha que é gay? Então é uma coisa que a gente não escolhe, é uma coisa que vem desde pequeno. Você já nasce assim, você não é o que você escolhe, que você pode escolher. E é uma coisa que a gente vai explicar mais no final do vídeo, tá? E nessa mesma cena do diálogo dos dois, no jantar, depois da festa, entra em pauta a religião. Elliot levanta a questão do que? Jesus ama todos incondicionalmente? E ele pensa assim, os crentes, será que os crentes fazeriam a mesma coisa que Jesus? Porque Jesus diz que ama todos por igual. Então, Jesus chamaria alguém, por exemplo, de gay fracassado, igual algumas pessoas, alguns crentes falaram isso pra ele? E aí fica essa questão. Jesus não disse que ama todos por igual? Mas logo em seguida entra outro assunto em alta, que é sobre o egoísmo de Alex. Ele vai chegando em casa, Elliot leva ele pra casa, ao chegar lá ele encontra Claire. Claire está lá à sua espera e ele começa uma discussão com ela porque acha que ela tá seguindo ele e impedindo que ele saia com os amigos dele. Então mostra que o filme inteiro, na verdade Alex quer que o filme inteiro seja... Que o foco seja nele mesmo, né? E na verdade, mas... porque logo depois dessa parte vem a parte que conta um pouco sobre a história da Claire, né? Do relacionamento dela com a mãe, da doença da mãe. Isso, e são poucos minutos, acho que nem, não chega a ser nem 5 minutos de... Só uma ceninha pra falar que, falei um pouco da história da Claire, mas volta já depois pro foco do Alex E depois mesmo. você já não vê mais nada sobre ele, você vê tipo uma ceninha bem curta de 2 segundos e pronto. Numa manhã, o Alex tá lá escolhendo cereal matinal pra ele, abre o armário, pega 3 caixas de cereal e coloca no balcão da cozinha. Aí quando ele olha para as caixas de cereal, os nomes mudam. Aí aparece hétero, gay e bi no meio. E aí ele começa a pensar, não, eu sou bissexual. E nesse momento ele procura o seu melhor amigo. E fala para o amigo dele que ele é bissexual, porque tem um cara que tá afim dele e ele não acha essa ideia ruim. Então o amigo dele tenta pressionar ele abaixando as calças e perguntando se ele realmente gosta disso. Ele fica meio com nojo, fala que ele não gosta disso. E é uma cena bem engraçada nesse momento. E entra em pauta várias... questões de gênero mesmo. Isso, E certo momento, Elliot, por acaso, encontra com Alex em uma farmácia. E o chama pra dar um passeio, como de normal. E aí no carro eles estão ouvindo música e o Elliot mostra uma banda que ele ama muito. E o Alex fala que nunca ouviu essa banda. Aí o Elliot dá a sugestão, vamos lá em casa que eu vou te mostrar. Você tem que conhecer essa banda, porque eu adoro. Chegando lá, Elliot começa a mostrar as músicas do CD e começa a fazer o seu showzinho, mostrando que foi uma coisa bem engraçada. Ficou muito engraçado. Aí acaba o CD, Elliot pede pra que Alex sente do lado dele na cama pra conversar um pouco sobre os macacos, que ele fez uma pesquisa e vai falar um pouco o que ele acha dos macacos. Aí eu fico meio que de costa pro outro na cama. Aí a gente pensa, não vai acontecer nada, de repente o próprio Alex vira e taca um beijo no Elliot. A gente fala, finalmente! Aconteceu! Mas aí, logo em seguida, o Alex meio que cai na real e começa a ofender o Elliot falando que a culpa, ele que foi o Elliot que chamou ele pra ir lá, o Elliot que chamou ele pra ficar sentado na cama dele. Ele fica jogando ofensas em cima do Elliot, falando que a culpa é do Elliot tudo aquilo, e sai correndo da casa dele. Isso. Aí decepciona a gente que pensa que finalmente vai acontecer. Mas não. Balde de água fria. Caiu. Então chega o grande dia do hotel. Tcharam. O Alex tá lá com a Claire, as coisas começam a esquentar, começa a falar aquelas coisas safadas que ele tinha treinado. Mais uma vez. E aí, no meio de tudo aquilo lá, ele começa a olhar pra parede e imaginar o Elliot lá. Sem camisa. Inclusive. E aí, nisso, ele vira e fala pra Claire, né? Que é muito estranho estar transando assim com a minha melhor amiga. E aí, isso gera uma discussão entre os dois. Porque ela falou, você não me ama? E aí ele fala pra ela, mas e se eu estivesse gostando de uma outra pessoa? E ela fica chocada com isso, ela briga com ele, expulsa ele do quarto e aí acaba o relacionamento dos dois. Relacionamento... Acabou. Aí chega o dia seguinte, Alex acorda e fala, foda-se o amor, não quero mais saber de nada. Ficou revoltado com tudo, com a vida. Aí ele vai numa festa com seus amigos e lá ele bebe muito, enche a cara e sobe pro quarto com uma garota. E adivinha, mais uma vez, não acontece nada. Ele não consegue. Então, rola todo um desfecho lá da cena, só que nesse caso,
Claire vai atrás de Alex na festa. Ao chegar lá, ela encontra Alex na cama com uma garota em cima dela. Ela fica chocada, começa a chorar e sai correndo. Aí Alex vai atrás dela, só que ela se esconde e ele não consegue encontrar ela, ele segue seu caminho. Só que nesse caminho ele encontra um sapo. A história do sapo a gente não vai contar pra vocês, mas no filme vocês vão entender por causa do É uma piadinha sapo. do filme, mas aparece um sapo no filme, vocês vão entender quando assistirem. Aí o sapo vai seguindo em direção a uma casa e Alex vai acompanhando ele. O sapo pula na piscina e o Alex fica na beira olhando os sapos, procurando o sapo lá, só que ele não acha, ele pula em seguida. E aí nesse momento que ele cai na piscina, fica na água, submerso, tem um momento que ele cai toda a ficha, que ele começa a nem lembrar da vida dele. Que é quando você vai entender toda a história, o que o filme quer passar. Que na verdade, desde pequeno, o Alex passava por momentos onde a cena mostra que ele tá no vestiário. Ele tá tomando banho lá separado de outros meninos, ele vê os outros meninos tomando banho e ele fica excitado com isso. E aí os outros meninos veem isso e ele acaba sofrendo bullying, chamam ele de bichinha. Agride ele, então, tipo, aí naquele momento que ele tá na piscina, cai a real que ele é gay. Aí nessa parte, aparece a Claire na beira da piscina, encontra com ele e ele olha pra ela, ele sai da piscina, olha pra ela e fala: realmente você tinha razão, eu sou gay. E é algo que ele percebe que ele sempre foi gay, ele só tentou mascarar isso. Desde criança ele já percebeu que ele era, mas ele tentava mascarar toda a realidade. E aí nesse momento ele dá um basta e percebe que realmente ele sempre foi gay. Não tinha por que ele esconder isso e ele conta tudo pra Claire. Mas nesse momento Claire não fica arrasada, leva pra casa e ele fica lá descansando. Quando ela tá subindo as escadas pra ir embora, ele pergunta: você tá bem? Ela vira as costas e sai. Também chocado, assim. Passa um tempo já e a Claire e o Alex decidem ter uma conversa pra realmente resolver os assuntos inacabados entre os dois. E aí nesse diálogo no carro, que eu acho que é um dos mais importantes do filme, acho que é a parte mais importante do filme. Parte necessária do Sim. filme. Que ela pergunta pra ele: se foi algo, você só decidiu agora? Há quanto tempo fazia que ele sabe disso, né? E ele fala assim: não, eu sempre soube, e aí só tentei esconder. Eu achei que eu ia encontrar a pessoa certa e tudo isso ia mudar, que eu ia mudar. Mas acontece que eu já encontrei a pessoa certa, encontrou uma pessoa maravilhosa que era ela, mas isso não mudou quem é ele, a opção dele. E nessa parte ele deixa bem claro que encontrou a garota certa, que ele ama muito a Claire, mas que não dava mais pra mascarar aquilo, né? Que ele não tava sendo honesto com ele mesmo. E aí ela acaba perdoando ele e fica tudo bem entre os dois. Ela percebe que realmente ele estava pressionado, porque ele não conseguia terminar com ela porque ele gostava muito dela e não queria magoar, não queria perder a amizade dela, e por isso ele ficou mascarando o sentimento dele durante todo esse tempo, dos dois juntos mesmo. E a amizade dos dois voltam ao normal. Então chega o dia do baile da escola deles. Eles vão junto como de costume. E chegando lá, parece que tá tudo normal, nada aconteceu, eles estão lá juntos como amigos, mas de repente Claire fala que tem uma surpresa para o Alex. E é uma coisa que a gente já sabe, já vem na cabeça, né? E de repente aparece Elliot. Todo de branco, maravilhoso. E o Alex fica feliz, mas ao mesmo tempo fica confuso. E a Claire fala pra ele: eu decidi fazer isso por você porque eu sei que vocês não iam fazer, mas ia chegar o dia que vocês teriam que fazer. Então foi aquele dia. Aí os dois começam lá a dançar, só que ao mesmo tempo Alex olha ao redor e vê que todo mundo tá olhando. Todo mundo meio olhando assim, meio de canto. Mas isso é uma coisa da cabeça dele, né? Na verdade não aconteceu. Aí ele meio que se assusta, sai correndo pro banheiro e começa a falar com ele mesmo no espelho. Nesse momento, Elliot chega atrás dele e pergunta o que tá acontecendo. Ele fala que não dá, que tá todo mundo olhando. E o Elliot fala assim: então eu acho que não era pra ter vindo aqui. E sai correndo. Aí o Alex sai atrás dele, puxa ele pelo braço e taca um beijo na frente de todo mundo. Foda. Aí começa os dois a dançar lá. Aí ele novamente olha ao redor, todo mundo tá feliz, todo mundo aplaudindo. E inclusive aparece a Claire sentada sozinha. E ela sorri e sai andando. E o filme começa aparentemente a acabar com eles lá dançando. E aí fica assim, acaba o filme, legal, porque a história é focada no Alex, mas mostrou um pouco da Claire, dos outros personagens, não fala nada do que aconteceu. O que vai acontecer com a Claire? Porque ela ficou tanto tempo com ele, agora que eles terminaram, o que vai ser da vida dela, a Será mãe que dela... ela tá feliz?
Sim. E a mãe dela também, ela tá doente. Não E o que aconteceu? Não teve desfecho, na verdade, da vida da Claire. Mas isso não é uma coisa que a gente sabe, né? Até porque a gente não é o diretor Todo da filme. série. Mas do acho que filme. foi o diretor pecou nisso. Tudo bem que a foco da história, o nome do filme é do Alex, mas Alex. podia mostrar também qual foi o desfecho dos outros personagens, né? Mas aí quando você pensa que tudo acabou, na verdade não acabou. Porque fica a tela meio que tudo preta, eles dançando lá, a tela fica preta, mas aí volta o Alex gravando um vídeo pro canal que eles têm no YouTube. Que o Alex e a Claire têm um canal no YouTube que eles comparam a vida do colegial com O mundo animal. mal. Aí ele fala, começa a falar, eu tô aqui com a minha melhor amiga, e começa a falar, eu acho que na verdade ele ia falar sobre a sexualidade dele, porque logo em seguida começa uma parte que eu achei muito foda, e tanto que foi o que motivou a gente a fazer esse vídeo. Que começa a aparecer várias janelinhas de pessoas do mundo inteiro se assumindo no YouTube, em vídeos do YouTube. E Aí é uma fica coisa uma muito tela legal. assim, dezenas de pessoas, quadradinhos, vai aumentando cada vez mais. Todos os vídeos de pessoas que decidiram se assumir no YouTube. Eu achei essa cena muito legal. Tanto falei, quando acabou esse filme, eu falei, a gente vai fazer um vídeo pra esse filme, porque ele é muito importante. Ele dá uma visibilidade, né? Eu acho que assim, que muitas pessoas passam por esse momento. Inclusive eu já passei, eu acho que eu já contei uma história pra você, né? Que eu vim de uma cidade pequena e é muito difícil. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de ter uma pessoa pra me ajudar nesse momento. Então eu falei, vamos fazer esse vídeo, pode ser que tenha alguém passando por esse momento e vai lá jogando no Google aí, se assumindo. É uma coisa que é importante de falar. E até mesmo essa questão de que você sempre nasce, você já nasce assim. E que pode demorar muito, mas no momento algumas pessoas não conseguem mais aguentar. Tanto que a gente vê que tem muita gente que às vezes passa a vida inteira mascarando e sendo infeliz. E tem algumas pessoas que conseguem realmente, têm a coragem de se assumir. A gente sabe que não é fácil, ainda tem muito preconceito no mundo. Mas tem muita gente que só se assume depois de muitos anos. Às vezes a pessoa já tá casada, com filhos. E aí a pessoa fica chocada e fala, não, mas você já é casado, tinha filhos, mas... É que a pessoa não conseguiu ainda a coragem pra poder se abrir. É a mesma coisa que aconteceu com o Alex, né? Na verdade ele já sabia disso desde pequeno, mas ele se mascarou porque ele não via aquilo como uma coisa séria. E tanto que ele fala que ele precisava encontrar a garota perfeita, ter a família perfeita pra pensar que isso ia acabar, mas não acabou. Porque acompanhou ele a vida inteira e aquilo tava incomodando ele a ponto dele explodir naquele momento e falar, porra, eu sou gay. Então é uma coisa que acontece demais. Aconteceu comigo, eu passei muito tempo me reprimindo, com medo da sociedade, mas chegou um momento que não dava mais pra mim. E como ele falou, existe muito isso hoje em dia. A pessoa tem que crescer pra perceber que isso não é uma escolha da gente. A gente não escolhe passar por tudo que a gente encontra hoje em dia, que é muito preconceito, as pessoas são agredidas, morte. Então a gente não tem eu acho, né, que a gente não tem que escolher passar por isso. Então é uma coisa que a gente já nasce assim. Então você tem que se descobrir pra poder seguir em frente. Então tem muita gente que tem essa trava, ou mais eu acho que é um preconceito também, né, de se assumir, e só se assume quando chega a idade adulta. Então eu acho que acontece demais isso, muito mesmo. Demorei alguns anos, mas realmente é verdade que mesmo eu tendo me exposto, né, quando eu abri eu percebi que se eu não tivesse feito isso eu não seria realmente feliz como eu tô hoje com o Davidson. Inclusive a gente tá fazendo 11 meses hoje de namoro e a gente também tá precisando de gravar um vídeo pra meio que comemorar e com uma brincadeirinha. Então se você gosta ou quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente. Se inscreve no canal, assina o sininho de notificações pra você receber a notificação de todos os vídeos que a gente gravar. E não esquece de deixar o comentário, falar o que você achou do vídeo. Se você quiser contar também a sua experiência. A gente vai ficar muito feliz de escutar vocês, é uma coisa muito legal. Eu fico muito feliz quando uma pessoa vem contar pra mim sobre a vida dela. E então é isso. Segue a gente nas redes sociais também, que é o Instagram que tá passando aqui embaixo. A gente sempre posta a nossa vida, nossas atualizações. Então curte esse vídeo, manda pra todo mundo. E é isso, espero que você tenha gostado, tá? E viva o amor, né? Viva o amor!